O presidente Lula e a diplomacia brasileira, ela comete um equívoco enorme ao se meter em uma parada que não é sua. Eu nem estou falando do lado que o Brasil adota, que é o lado do terror. É o lado de um risco à existência da humanidade, do mundo ocidental. O Irã é um risco para o planeta. Mas eu nem entro nessa seara de que o governo brasileiro consiga olhar para a realidade com olhos de normalidade e não com olhos ideológicos, que é o que a esquerda brasileira faz. É uma esquerda muito desqualificada. A esquerda brasileira é a pior esquerda do mundo. Ela é desqualificada em conteúdo e em análise global. A geopolítica para a esquerda brasileira é quase uma brincadeira de um jogo de war. É muito sem noção, sem qualificação. É um bando de gente movida à ideologia que não consegue traçar um desenho elementar do que está acontecendo no Oriente Médio. O Brasil defende o Hamas, que é um grupo terrorista, e agora sai em defesa do Irã. Mas sai em defesa do Irã porque quem atacou foi o governo dos Estados Unidos. E ideologicamente é contrário. É o funcionamento com a cabeça de um grêmio estudantil de 5ª série do ensino fundamental. A análise geopolítica do governo federal, o posicionamento do governo Lula, é um posicionamento primário, infantilizado, pré-adolescente. Mas eu não vou entrar nessa seara. Todos nós, brasileiros, sabemos que o nosso país passa vergonha no cenário internacional por conta da diplomacia lulista. Mas não é isso que eu gostaria de analisar. O que eu gostaria de puxar uma análise um pouco anterior para fazer o seguinte: é uma capacidade de olhar ao próprio tamanho. Quem é o Lula na fila do pão para analisar o conflito internacional no Oriente Médio? Quem é o presidente do Brasil para falar em guerra? O governo brasileiro é incapaz de conter as nossas guerras internas. O problema da segurança pública do nosso quintal, o problema do tráfico de drogas, o tráfico de armas e o tráfico de pessoas. O Brasil como rota da criminalidade internacional. O crime que bate à nossa porta, a violência. O problema dos presídios brasileiros. A ineficiência da lei penal. Quem é o Lula para olhar para fora e não conseguir dar uma resolução primária a questões brasileiras, nacionais? Com que voz ergue a voz, com o perdão da redundância, o presidente da República para apontar o dedo a uma ação internacional se dentro de casa ele não consegue sequer garantir à população mais pobre que tenha acesso à alimentação adequada? Há problema de moradia. A gente que vive em encosta de morro e que basta uma chuva para ter a vida em frangalhos. Quem é o Lula para olhar para o exterior e subir o tom e a voz para palpitar no cenário internacional se ele não consegue dar soluções mínimas a questões internas? Quem é o Lula para erguer a voz, para dizer que o Trump deve fazer assim ou assado, se sob as barbas dele os aposentados foram roubados na casa do R$ 1 bilhão? Quem é o Lula para querer se meter
num debate estrangeiro para falar de segurança, se não dá para andar na rua nas cidades mais populosas do Brasil? Se um jovem vai para a faculdade estudar, sai da faculdade, você tem que pegar um ônibus, tem que caminhar até o ponto, não sabe se vai voltar com o celular para casa. Quem é o Lula? É uma cegueira para questões internas e é um leão para opinar sobre se o Trump deve ou não deve jogar uma bomba em usina que está tratando urânio para produzir bomba nuclear e aniquilar o mundo ocidental. Ou o governo brasileiro esquece qual é o motivo da bomba no Irã? Produz bomba para quê? O Brasil reconhece ou diz reconhecer a soberania iraniana, mas o Irã não reconhece a soberania de nenhum lugar que não seja muçulmano. Então, essa fala, essa tentativa artificial do governo brasileiro e do presidente Lula em particular, de querer ser protagonista no debate internacional, primeiro é uma forçação de barra. A voz do presidente do Brasil não tem nenhuma importância no cenário internacional. Apenas para os analistas da Globo News, isso faz peso. Porque a fala do Lula vai trancar a guerra? A fala do Lula vai mudar o comportamento do Netanyahu, do Trump ou dos ayatolás que tocam o terror no mundo afora? Não gira em torno dele. Ele não é protagonista do cenário internacional. É falso quando ele tenta fazer do Brasil uma voz de relevância externa. O Brasil nem assento provisório tem no Conselho de Segurança da ONU. Aí é fácil para o Brasil dizer, eu não reconheço o Conselho. Não reconhece porque a sua voz é irrelevante. Então eu quero dizer o seguinte, quando vi a nota do Itamaraty opinando sobre o Irã, eu imaginei o seguinte, o que a nota do Brasil faz diferença no cenário global? Não faz diferença nenhuma, a não ser nos fazer passar vergonha, o que é o zero e vezeiro na administração federal. Mas eu repito, eu não vou ingressar na análise de se o Trump fez certo ou errado. Eu vou andar um passo para trás. Antes de se arvorar a opinar sobre a casa dos outros, o presidente Lula deveria tratar de resolver o problema do seu quintal. É igual o vizinho que quer se meter na nossa vida em vez de cuidar da casa dele. O presidente Lula, ele tem muito dever de casa em aberto para fazer, mas isso não dá clique. Porque daí será exposta a totalidade da mazela federal de inflação, de juro alto, de impostos desmedidos, um país que não controla o tema da segurança, em que o tráfico domina uma parte do Estado brasileiro, é o tráfico que domina o Estado brasileiro. Para subir em determinados lugares, por exemplo, o mais famoso deles, né, é subir o Morro Carioca. Não é o Estado que sobe o Morro Carioca, é quem o tráfico diz que sobe o Morro Carioca. Mas por que isso não tem uma reação? Porque é de lá que vai sair o baseadinho do artista que vai fumar no Leblon e tomar o uísque caro. É de lá que vai sair o pó que vai entupir o nariz da bandalha de boa parte também da política brasileira. Então eu preciso cobrir, varrer para debaixo do tapete toda a podridão brasileira. Aí o governo nacional, o governo do nosso país, cresce para opinar sobre o Irã.
Eu acho que fiz a análise que gostaria aqui. Não vou opinar, tá certo o americano, não tá certo, nada. Nós temos os nossos problemas domésticos para tratar. Enquanto tem bomba no Irã, milhões e milhões de brasileiros estão enebriados com festa junina. Estão lá dançando forró na festa junina. Cegos, sem entender o tamanho do buraco que nós estamos há 1 ano e meio da eleição presidencial do ano que vem.